Olá a todos os participantes dessa edição do Enebim 2025. Meu nome é Caroline Kell e eu vou apresentar esse trabalho que foi desenvolvido em conjunto com a professora Regina Ruschel no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Unicamp, o trabalho intitulado Aplicação do BIM-BOK, Planejamento de Currículo Acadêmico. Então, nessa apresentação, eu vou passar por esses tópicos, então falar um pouco do contexto, vou falar sobre o objetivo, a metodologia, vou discorrer sobre resultados e finalizar com uma conclusão. Sobre o contexto, então, eu trago que o BIM-BOK significa Building Information Modeling Book of Knowledge. Ele foi desenvolvido pela Academic Interoperability Coalition, AIC, que reúne profissionais e educadores de BIM. E em relação aos objetivos do BIM-BOK relacionados à educação, estão os dois seguintes: criar um currículo e roteiro comuns para preencher a lacuna entre os resultados da educação universitária e os requisitos de desempenho do mercado de trabalho, e criar a base para a medição de desempenho de credenciamentos educacionais em BIM. Então, o BIM-BOK foi desenvolvido por esses autores, que aqui estão, Wu et al., e ele foi expresso em dois artigos seminais. Então, o primeiro fala do background, framework e desenvolvimento inicial, e o segundo fala da construção de consenso e dos casos de uso. E eles foram desenvolvidos ambos em 2018, publicados em 2018. O objetivo deste meu trabalho é apresentar uma aplicação do BIM-BOK em trabalhos sobre educação. A metodologia utilizada foi uma revisão sistemática da literatura e foram 3 ciclos de busca que sempre buscaram todos os trabalhos que citam os dois, ou um ou outro, ou os dois artigos seminais sobre o BIM-BOK. Então, primeiro foi feita uma busca no Scopus, depois no Web of Science e, por fim, ainda no Google Scholar. A segunda parte consistiu no tratamento e classificação dos dados em uma planilha. Depois se filtrou todos esses trabalhos que citam o BIM-BOK, foram filtrados de acordo com o seu título, se fez uma análise de conteúdo e se filtrou em relação à educação, artigos que tinham a temática relacionada à educação. E, por fim, se buscou, entre os artigos da temática educação, um artigo que mostrasse uma aplicação prática do BIM-BOK. Esses artigos, então, foram 65 artigos que citam o BIM-BOK, né, esses dois artigos seminais dos quais eu falei. Desses, 20 abordam temáticas ligadas à educação e apenas um artigo apresenta uma aplicação. Então, em relação aos resultados, eu vou apresentar aqui um panorama geral sobre o BIM-BOK e esta aplicação encontrada. Bom, o BIM-BOK, como eu já falei para você, significa Book of Knowledge, né? BIM Book of Knowledge. E ele é um framework que consiste em 96 cenários diferentes que combinam os papéis dos usuários, o nível de implementação e o nível de desempenho, básico, médio e alto. E isso forma 96 cenários diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um perfil à esquerda ali, que fala de alguém que tem como ação planejar, que é, enquanto papel, o dono do ativo, que tem o grau de performance, de desempenho intermediário, e que faz parte da organização, ou seja, que tem um tipo de conhecimento organizacional. Aqui então está a matriz, aquele mesmo cubo, né, só que decomposto e planificado numa matriz. E para cada nível de implementação, então cada uma dessas linhas que aparecem aqui na lateral esquerda, o BIM-BOK traz uma lista de linhas. Então, no total, são 67
BIMBOK Line Items, que constituem conhecimentos, itens de conhecimento ou habilidades de cada cenário. Agora eu vou falar para vocês um pouco da aplicação, então, desse framework no contexto da educação. E eu encontrei essa aplicação nesse artigo que chama Implementação da Estrutura Conceitual do BIMBOK para Planejamento de Disciplinas na Academia, sendo que esse artigo é dos mesmos autores, então, né, que desenvolveram o BIMBOK, e ele foi publicado num evento, num congresso apenas. Então, o que os autores fizeram foi demonstrar como seria possível aplicar aquelas variáveis que existem no framework BIMBOK em 3 disciplinas diferentes da graduação. Então, aqui a gente pode perceber, a gente tem o caso 1, caso 2 e o caso 3, em que a gente tem essas linhas que são em cinza, linhas extraídas do BIMBOK. Então, essas linhas, o BIMBOK serviria como subsídio para auxiliar na construção dessas disciplinas. Então, a gente vê ali, por exemplo, no caso 1, a gente tem como nível de implementação o coordenar, então a ação é coordenar. A gente tem os resultados de aprendizagem do aluno, uma daquelas linhas, daqueles itens que foi retirado da planilha na linha do coordenar, né? Então, aplicar tecnologia baseada em eletrônica para gerenciar o processo de construção. O nível de desempenho para essa disciplina seria médio, a se alcançar a disciplina seria médio, e a expectativa de desempenho na indústria seria ou uma licenciatura ou formação técnica equivalente. E isso foi complementado, então, por alguns itens, alguns aspectos específicos do contexto educacional, como conhecimento, que conhecimentos que esse aluno vai ter que desenvolver, a taxonomia de Bloom e os resultados de aprendizagem do curso. Em relação ao uso do BIMBOK para o planejamento de currículo acadêmico, o processo de mapeamento utilizado nos 3 casos analisados no trabalho demonstrou que o uso como guia para o planejamento do conteúdo de cursos ou disciplinas é viável e satisfatório e adequado. E os exemplos fornecidos, eles estão num formato em que se pode usar em outras disciplinas e pode ser usado por outros professores. Então, pode-se fazer um mapeamento semelhante. Como conclusão, então, se percebe nitidamente a carência de aplicações práticas do BIMBOK em educação, o que eu considerei bastante curioso, tendo em vista que os artigos são de 2018 e, portanto, até agora poderia ter havido mais aplicações, mais oportunidades de aplicação. E o trabalho que apresenta essa aplicação demonstra que é possível, plenamente possível, utilizar o BIMBOK como guia para configurar cursos ou disciplinas. Eu deixo aqui a lista dos 20 artigos relacionados com educação e que citam os 2 artigos seminais do BIMBOK. Então, essas são o primeiro terço, esse é o segundo terço, e este é o terceiro terço. Agradeço a todos pela atenção. Um bom evento.